Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, gente, eu vim trazer meu relato de uma gestante com diabetes gestacional e risco de pré-eclâmpsia. Eu não ia fazer esse vídeo, não estava assim programado para fazer esse tipo de vídeo, até porque eu falei um pouco sobre cada coisinha dessa nos diários de gravidez, porém eu tenho visto muitas gestantes com diabetes gestacional, risco de pré-eclâmpsia, teve pré-eclâmpsia, então eu resolvi falar sobre isso, como que foi, né? Como que foi meu diagnóstico. Então eu decidi falar como foi, de uma forma resumida, para mim, essa experiência de ter sido uma gestante com diabetes gestacional e risco de pré-eclâmpsia. Mas antes eu quero te pedir, se você não é inscrito, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo, deixar o seu like, que vai me ajudar bastante, e se você quer ficar mais pertinho de mim, também me seguir lá no meu Instagram, vou estar deixando passando uma roupa aqui. E simbora pro vídeo. Então, gente, eu vou falar um pouquinho resumido aqui do que é diabetes gestacional e o que é pré-eclâmpsia. Eu tô com a minha colinha aqui, gente, porque eu não lembro as palavras especificamente de cabeça. Mas a diabetes gestacional é uma condição metabólica exclusiva da gestação que se deve ao aumento da resistência insulínica causada pelos níveis hormonais, ou seja, aumento de hormônios produzidos pela placenta ou a diminuição da produção de insulina pelo pâncreas. Então, um breve resumo. Vocês podem estar pesquisando pela internet também, eu pedindo informações a obstetra de vocês. E o que é a pré-eclâmpsia? A pré-eclâmpsia é o aumento da pressão arterial durante a gestação. Geralmente começa após as 20 semanas e pode ser causada por diabetes, pressão alta, doenças renais, lúpus e algumas outras demais. Então, você já pode perceber o quê? Que como foi no meu caso, se você adquiriu diabetes gestacional, você corre o risco de ter a pré-eclâmpsia, porque a diabetes faz acontecer a pré-eclâmpsia. No meu caso, eu fiz o Doppler, né, que é aquele exame que você vê pra pré-eclâmpsia mesmo. Não acusou nada, graças a Deus tudo ok. Mas por que eu tinha esse risco? E por que o meu caso foi um pouco mais delicado? Mesmo não acusando no exame a pré-eclâmpsia. Eu tive diabetes gestacional devido a alguns problemas de saúde antes da gestação, que poderiam causar, não é uma regra que sempre causa, mas poderiam e aconteceu no meu caso, que era a SOP, né, a síndrome do ovário policístico, e a resistência insulínica, que eu já tive uma certa questão aí com o meu pâncreas. Então, essas duas coisas favoreceram para mim ter uma diabetes gestacional. Portanto, logo no início da minha gravidez, a minha obstetra já falou comigo que quando eu estava com 8 semanas, que poderia correr o risco de durante a gestação eu ter diabetes gestacional devido a esses fatores, e acabou acontecendo. Eu tive diabetes gestacional por conta disso e corri o risco de ter a pré-eclâmpsia devido à diabetes gestacional e também hereditariedade. A minha avó teve pré-eclâmpsia da minha mãe, a minha mãe teve pré-eclâmpsia de uma das minhas irmãs e a minha irmã teve pré-eclâmpsia de um dos meus sobrinhos, a minha irmã mais velha. Então, o risco de ter pré-eclâmpsia para mim poderia ser grande. E o porquê que eu não poderia ter a pré-eclâmpsia? Porque eu sou alérgica a vários medicamentos que é usado no tratamento da pré-eclâmpsia, que não poderia ser utilizado. Inclusive, até o tratamento da pré-eclâmpsia eu também não poderia fazer, que era com cálcio e AS. Eu sou alérgica ao AS. Então, até o tratamento para prevenção da pré-eclâmpsia eu não podia fazer.
Então, se tornava um caso muito delicado, porque a diabetes gestacional ela poderia levar a vários outros fatores que talvez eu não conseguiria fazer o tratamento adequado devido a não poder tomar muitos medicamentos. Teria que manter também a diabetes ali controladinha, porque até alguns medicamentos da diabetes eu não poderia tomar. Um dos exemplos, vários medicamentos, né? Que é a gestante, e também não saberíamos como meu corpo iria reagir tomando a insulina, sendo que eu nunca tomei insulina e sendo tão problemática assim com hormônios e medicamentos. Então era uma única opção: manter a diabetes controlada, a glicose controlada o máximo possível para não causar outros fatores, como com alimentação e atividade física. Era só isso a minha opção. E a opção mais saudável também, né? Sem intervenções químicas. Fora que não é legal descontrolar a glicose, porque tem grandes riscos pro bebê na gestação, pós-gestação e também da pré-eclâmpsia na gestação, pós-gestação, quanto pro bebê, quanto pra mãe. E eu vou falar aqui um pouquinho também, que eu não lembro exatamente se de cabeça tô com a minha colinha. Os riscos da diabetes gestacional era o ganho de peso excessivo na gravidez, tanto para a mãe quanto para o bebê, aumento do risco da pré-eclâmpsia, como eu falei com vocês, um parto prematuro, aborto também, crescimento desproporcional de alguns órgãos do feto, isso poderia afetar o funcionamento de alguns órgãos do bebê pelo crescimento excessivo, um bebê gigante e um óbito fetal. E o que acontece? Logo assim, como que eu descobri? Como eu falei no diário da gravidez, quando chegou no 5º mês de gravidez, eu ganhei muito peso, inchei demais. Tipo assim, ganhei muito peso assim, eu tava ganhando negócio de graminhas durante cada mês, cada consulta. E em um mês eu ganhei 3 quilos, não lembro se foi 3 ou 4 quilos. Foi tipo assim, um ganho de peso muito grande comparado aos outros meses. E eu também inchei demais, estava muito inchada, muito mesmo, o rosto, o corpo inteiro toda inchada. E quando eu fui fazer a morfológica, a Aurora parecia ser um bebê gigante. Parecia não, estava proporcional para um bebê gigante, com um percentil bem altinho. Então, quando eu levei os resultados dos exames e a gente fez a pesagem e tudo mais pra minha obstetra, ela já falou, acho que tem alguma coisa de errado aí. Então, ela já me passou pra fazer o exame da diabetes gestacional, que é aquele curva glicêmica. Tava próximo, eu não lembro com quantas semanas que tinha que fazer, mas eu sei que ela até adiantou uma semana antes. E deu lá, né, no exame que eu tava com diabetes gestacional. Aquilo me deixou super assustada, né? Porque eu sabia dos riscos pro bebê e sabia dos riscos pra mim, e eu tinha muito medo da perda gestacional. E também não queria que a minha filha nascesse com algum problema de saúde também, né? Ou que sofresse, entrasse em sofrimento, tivesse um parto prematuro. E como que eu venci tudo isso, gente? Eu consegui, com a graça de Deus, levar a minha gestação até as 40 semanas. Tive um parto maravilhoso, como eu conto no relato de parto. Não tive intercorrência nenhuma, a pressão estabilizou e tudo mais. Controlando a minha alimentação. Pequei um pouco na atividade física, digamos. Fazia algumas coisas aleatórias em casa. Controlando, fazendo tudo direitinho. Eu sei que eu já assisti alguns relatos de algumas mães com diabetes gestacional aqui no YouTube, e teve algumas mães que falavam que fazia alimentação certinha, atividade física certinha, e mesmo assim tiveram que interferir com a insulina e tiveram parto prematuro. Graças a Deus, na minha vez, né, na minha gestação, eu consegui controlar certinho com a alimentação, a atividade física e as vitaminas. Só que as vitaminas, eu tomava muita vitamina, eu tomava 14 comprimidos por dia e uma líquida. O tratamento sobre a pré-eclâmpsia
a minha nutricionista passou para mim fazer, já que eu não podia tomar o AES, fazer com cálcio quelado e magnésio quelado. Uma quantidade bem grande, eu tomava 500 miligramas de cálcio por dia, 250 miligramas de magnésio por dia, até 4 meses pós-parto. Então, esse foi o meu tratamento para pré-eclâmpsia e para diabetes. Não foi nada fácil fechar o olho para tudo que eu gosto de comer. Por quê? Porque a minha situação se tornava mais complicada ainda, porque além da diabetes, o risco da pré-eclâmpsia, eu sou alérgica a glúten, intolerante à lactose. E eu estava assim, jacando mesmo. Então, eu não poderia aumentar essa sensibilidade no meu corpo durante a gravidez. Então, eu tive que cortar o açúcar, carboidrato, glúten, lactose. Cortei essas 4 coisas da minha vida. Foi onde eu emagreci bastante, parei de inchar, só inchei mesmo no final da gravidez, o que é o normal da gravidez. E o que eu quero dizer com isso com vocês? Mantinha também a medição glicêmica as 4 vezes ao dia, direitinho, nas horas certinhas, comia nas horas certinhas, fiz tudo, como se diz a minha obstetra, fiz o dever de casa perfeito. Ela falava, ó, tem que fazer o dever de casa, tem que anotar todos a glicemia, tudo mais, tudo direitinho. Gente, não jaquei hora nenhuma, me dava vontade às vezes de comer chocolate. Aí o que eu fiz? Eu achei num supermercado específico aqui na minha cidade uns bolinhos de chocolate que era sem glúten, sem lactose e com baixo açúcar. Ele tinha açúcar, mas era com baixo. Aí o que eu fazia? Era um bolinho desse tamanho, eu dividia ele em 4 partes. Aí, quando eu estava com muita vontade de comer um docinho, um chocolate, eu comia um pedaço daquele. Também era minha cota durante o dia. Daquelezinho. E ali eu conseguia meio que... Eu ia comendo, sabe, aos pouquinhos, comer, com coisa de acabar. Mas eu consegui controlar muito bem essa questão. Então, assim, eu consegui levar as 40 semanas minha bebezinha no forninho, com a nossa saúde, tudo ok. E o que eu quero dizer pra você, mamãe, que pode estar passando por essa situação, né, de coisa. Eu vi muitas mães dizerem, não somente mães, não, mas outras pessoas dizerem pra mim assim, ai menina, diabetes gestacional não é nada demais, depois melhora, que não sei o que, não acontece nada. Gente, acontece sim. Acontece porque durante que eu tava o período que eu estava grávida, tinha umas 4 mulheres grávidas conhecidas comigo na mesma situação e eu fui a única que consegui levar minha gravidez até 40 semanas. Umas tiveram parto com 30 semanas, outros com 34 semanas, outros tiveram parto com 28 semanas, bebê em UTI, duas precisaram ir pra UTI e uma quase morreu. Não tô dizendo só do bebê não, tô falando da mãe. A pressão foi tão alta que ela deu a eclâmpsia e tipo assim, ela quase morreu. Milagre. Ela é milagre. Ela e o bebê dela são milagres. Então, tipo assim, acontece sim. Então, o que eu quero dizer para as gestantes? Cuide da sua saúde, cuide do seu corpo, porque o seu corpo é casa. Ele tá sendo casa para um bebê, ele tá sendo casa para o seu filho e para sua filha. Não é fácil a gente seguir ali a risca a dieta. Quanto mais que eu comecei a dieta uma semana antes do Natal, que vem aquela comelança de final de ano, vem verão, que você sai pra praia, Paraná, que você viaja. Eu não conseguia dizer que era fácil, mas era tudo pela minha neném. Se fosse por mim, gente, acredito que eu teria errado. Mas como eu sabia que era pela minha filha e que ela dependia de tudo isso, eu consegui fazer. E é isso, gente. É isso que eu quero dizer. Eu queria falar só um pouquinho sobre isso mesmo, sobre os riscos, que não é uma coisa que, se você for diagnosticada, que você vai morrer, que seu filho vai morrer, mas é uma coisa que você precisa ter cuidados. Cuidar da sua saúde, cuidar da saúde do seu bebê e tudo ficará tranquilo. Entregue nas mãos de Deus também
e que vocês terão um ótimo parto e um ótimo pós-parto. Uma maravilha. E é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo e até a próxima.